Boa noite, galera. Meu nome é Udai, sou instrutor de moto velocidade, dou aulas aí nas pistas e tô aqui pra gente ter mais algumas dicas de pilotagem, ok? Bom, tô aqui com um brinquedinho aqui para dar alguns exemplos pra gente poder entender um pouquinho melhor algumas coisas, tá? Essa é do Valentino Rossi, as minhas do Lorenzo eu colei o cavalete aqui, não dá pra mexer, então eu vou ter que tirar o cavalete para dar alguns exemplos, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre tração e velocidade, ok? Isso é muito importante, o vídeo vai ficar, eu acredito que um pouquinho longo. Qual a diferença entre tração e velocidade? Nós temos que entender o seguinte: algumas pessoas querem ter uma boa inclinação na moto, querem encostar o joelho, o cotovelo no chão, só que eles querem entrar na curva com velocidade. Então a gente tem que entender o seguinte: primeiro vamos fazer uma explicação básica aqui do qual a diferença entre tração e velocidade, ok? Então vamos entender que velocidade é o tempo que esse deslocamento tem entre a velocidade zero até a velocidade máxima. Esse deslocamento é chamado de velocidade. Agora, a forma com que esse deslocamento é feito é chamado de tração. Tração é a força exercida pela roda para poder fazer a moto desenvolver velocidade, ok? Então, vou fazer uma analogia legal aqui para a gente entender bem. Quando nós temos aquele espetáculo do circo, né? O espetáculo do circo que é o Globo da Morte. O Globo da Morte nós temos um globo feito de ferro, onde as motos começam a andar ali na parte de baixo, até o momento que elas começam a andar na parede do globo. Então as motos estão na vertical e elas estão sustentadas pelo quê? Elas estão sustentadas por tração e não por velocidade, ok? Qual a diferença? Se ela fosse sustentada por velocidade, então se eu colocasse uma moto na parede de qualquer lugar, colocar a moto no muro, nós vamos pegar essa moto aqui, ó, nós vamos colocar essa moto no muro, colocar ela no muro aqui e acelera essa moto, 200 por hora, essa moto vai ficar no muro? Não, essa moto vai cair. Por quê? Porque apesar de ela ter velocidade, ela não tem tração. Então quem sustenta a moto ali, no chão, quem sustenta ela é o peso, e na curva quem sustenta a moto é a força G, a força centrífuga. No caso do Globo da Morte, a mesma coisa. A força centrífuga força ela contra a parede e ela tem tração, ok? Outro exemplo bom é quando você tem wheeling. A moto está aqui, o cara acelera, a moto levanta. A moto não cai, por quê? Porque quando ela estiver descendo, ela tem tração e ela sobe. Ela tem tração, ela sobe. Tanto que a pessoa fica com a moto ali quase que parada no mesmo lugar e ele fica girando com a moto. Quem sustenta essa moto aqui é tração, beleza? Então quando nós temos uma moto inclinada, quem está sustentando ela aqui não é velocidade, é tração. Tanto que eu já provei para alguns alunos que em baixa velocidade é possível você encostar o joelho no chão, é possível você fazer uma curva com o cotovelo no chão sem ter velocidade, porque quem sustenta é tração. Beleza até aí? Vamos fazer uma outra analogia. Nós temos dois carros, um carro de tração dianteira e um carro de tração traseira. Nós temos que entender que quando nós entramos na curva com velocidade, até algumas pessoas definem como entrar tracionando e entrar lançado. O que é entrar lançado? Entrar lançado é você entrar no embalo, certo? Você vem reduzindo e entra com uma certa velocidade. Essa velocidade que você entra, ela não é tracionada, ela é uma velocidade que entra com embalo. Esse deslocamento está pela velocidade que foi exercida antes. Nós temos que entender o seguinte: quando eu tenho uma moto de lado e eu estou acelerando na curva, ela está tracionando. Quando a moto traciona, o pneu traseiro, que é onde eu tenho tração, está empurrando a moto para frente. E o pneu dianteiro está guiando a moto para algum destino. Está dando destino a ela, está criando uma direção. Então, quando eu traciono, eu estou empurrando a moto para frente. Quando eu entro com a moto lançada, eu tenho uma velocidade que foi exercida, só que eu entro com a moto sem tracionar, porque eu já estou com muita velocidade. Então, se eu tracionar demais, eu vou ser jogado para fora. Se eu não tracionar, eu não direciono essa moto. É muito mais difícil direcionar uma moto sem tração. Para quem já teve Opala, Fusca, carros de tração traseira, sabe. Se você não tracionar o carro, você não controla. Carros de tração dianteira também, mas carros de tração traseira é muito pior. Então, nós temos que entender que toda vez que você tem uma tração, a tração é quem vai impulsionar esse veículo por uma direção, e quem vai determinar a direção dele é a roda dianteira, ok? Entendido até aí? Então nós vamos entender que
quando eu entro numa velocidade, se nós formos ouvir um ronco do escapamento, tanto de Fórmula 1 quanto de MotoGP, nós temos que entender que o ronco ele vem reduzindo, bam, 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 o cara entrou, ele bam, a curva é sempre tracionando, ok? Quem sustenta a moto dessa forma é tração e não velocidade. Tanto é que os treinos de alguns pilotos são feitos em volta de cones. Eles fazem um 8 em volta do cone. Tudo isso ele está treinando técnica de curva. E a moto só sustenta de lado, tracionando. Então, às vezes, você está tentando fazer uma curva ou com o joelho ou com o cotovelo no chão e não está obtendo sucesso. Por quê? Você está entrando muito lançado. Muito lançado, você não tem tração. Sem tração, você não direciona essa moto. Ok? Então, vai mais uma dica aí. Espero estar ajudando vocês. Um abraço. Até mais.